O ponto 5 da nossa ordem do dia, audição dos peticionários da petição número 8/16ª legislatura, primeira sessão legislativa, recuperação do tempo de serviço congelado e ainda não contabilizado para efeitos da carreira. A peticionária é também a FENPROF, a petição reuniu 18.841 assinaturas e foi admitida em 8 de maio de 2024. Eu dou então a palavra ao Sr. Dr. Mário Nogueira para apresentar o objeto da petição. Muito obrigado. E dizer que esta petição foi recolhida, portanto, durante o período, nós dissemos, de pré-campanha e campanha eleitoral. Evidentemente que hoje há aqui alguns aspectos da mesma que já estão num ponto distinto, mas, ainda assim, nós consideramos que ela tem toda a atualidade e que, aliás, presumo até que em breve, a própria Assembleia, pelo menos da nossa parte, seja aqui também pedido ou requerido que possa ter uma intervenção nesta matéria. Eu começo por dizer o seguinte, até porque já se falou nisso. A FENPROF não rejeita assinar acordos, a FENPROF procura-os, e por isso é que a FENPROF assinou, em junho de 2023, um acordo com o Ministério da Educação sobre vinculação e regime de concurso para as escolas artísticas. É por isso que a FENPROF, em novembro de 2023, eu só estou a falar do recente, assinou um acordo com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, CNIS, liderada pelo Sr. Padre Maia. É por isso que, em 3 de maio de 2024, a FENPROF assinou com este Ministério já um protocolo de negocial e que, portanto, está em vigor. E é por isso que, na próxima quinta-feira, depois da manhã, 27 de junho, a FENPROF irá assinar um acordo com a Cruz Vermelha Portuguesa sobre, cá está, as questões de estatuto dos trabalhadores docentes que lá estão. Portanto, nós não temos nenhum problema em assinar acordos. Há uma coisa que nós não fazemos, é fretes a ninguém. E como não fazemos fretes a ninguém, nós assinamos acordos quando estamos de acordo e não assinamos acordos quando não estamos de acordo, pelo menos como parte. E foi isso que nós dissemos ao Sr. Ministro da Educação no início da negociação. Dissemos-lhe o seguinte, se chegarmos a um acordo, assinamos um acordo. Se não chegarmos, estamos disponíveis para assinar uma ata negocial final em que registremos o que concordamos, onde registremos o que achamos insuficiente, o que achamos que lá falta e o que não concordamos, sem problema nenhum. E podemos dizer que nos congratulamos com o facto de sair legislação para a recuperação de tempo de serviço de muitos professores, porque nós lutamos por isso. O que faz com que haja a recuperação de tempo de serviço e um decreto-lei sobre isso não foi haver um acordo. Não precisou de haver um acordo para haver o acelerador. Não precisou de haver um acordo para se recuperar 2 anos, 9 meses e 18 dias lá atrás. Não se precisou de haver um acordo para haver um regime de concursos. Precisou de haver negociação e de haver aspectos em que se concordou e outros em que se discordou. Agora, assinamos acordos quando estamos de acordo. Dei aqui 4 exemplos. Dizer também o seguinte, não sei como é que alguém quer acordo, e neste caso esta equipa ministerial, quando a FENPROF, 3 horas depois de estar à espera da sua reunião, que era às 5h30, às 8h30 da noite, são atrasos, às 8h30 da noite, nós estamos em vias de entrar para a reunião negocial, estamos à porta já, porque era a nossa vez, éramos os últimos, e os nossos colegas que estão a acompanhar a televisão dizem, mas vocês já reuniram? Não, nós ainda não reunimos, vamos entrar agora. Mas o Ministro da Educação já está a dizer enormes impropérios em relação à FENPROF, que a FENPROF não faz parte das soluções, que a FENPROF não tem na agenda os professores e as escolas. E o Ministro está a dizer isso. Mas nós ainda estamos aqui fora, ainda nem sequer entramos, ainda nem sequer dissemos nada. Até podia admitir, embora achasse mal, que no fim, irritado com qualquer coisa da reunião, o Sr. Ministro dissesse isso. Não, o Sr. Ministro disse isso antes de nós entrarmos. Quando nós chegámos lá dentro, perguntámos, mas o Sr. Ministro está a dizer isso a propósito de quê? Para além do mais, e destas afirmações insultuosas do Ministro da Educação, nós chegamos lá dentro e o que nos é apresentado é este texto, que tem acordo de recuperação do tempo de serviço dos professores e nos é dito apenas isto. É para saber se os senhores assinam ou não assinam.
Mas e a negociação? Nós isso já negociámos com a FNE e já está negociado, está acordado, está assinado. É se os senhores assinam ou não. Esta é a 4ª proposta. Bom, mas falta a 3ª. Os senhores deram-nos a primeira, contra propostas. A 2ª, contra propostas de aproximação. Então, e a 3ª? A 3ª já negociámos com a organização FNE e agora é para saber se os senhores assinam ou não. Isto foi assim. Portanto, este foi o processo. Não foi isso que nos levou a não assinar um acordo. Foi o texto, o teor. Agora, convenhamos, foi a primeira vez que isto aconteceu. Nunca aconteceu com a Luz Rodrigues, nunca aconteceu com o Nuno Crato, nunca aconteceu com nenhum ministro. No mínimo, a última reunião juntava as organizações todas, ou era enviado um texto às organizações todas no fim da última reunião e era dito, quem quiser vir assinar um acordo vem, quem não quiser não vem. Nunca aconteceu haver um ministro que reúne com uma organização de manhã, às 11 da manhã, chama a comunicação social às 2h30 para ver a celebração do acordo e aos outros diz, é para saber se querem assinar. Este é o processo. E além dos insultos dirigidos a uma organização, que por acaso é só a mais representativa das pessoas em Portugal, mas isso é outra história, isto dessas coisas da política estamos nós ao lado para que dormimos melhor. E não foi isso que nos levou a não assinar. A única coisa que registámos foi, de facto, o mau começo nas negociações. Porquê é que não assinámos? Às vezes há a ideia de que não assinar o acordo por causa dos do 10º escalão. Ora, esse é um problema, aliás, já aqui foi colocado. Mas não é o problema. É que aquele documento trata de forma desigual muitos professores. E eu vou dar exemplos. E que nós, se mantiver... E, portanto, ao não assinarmos o acordo, nós tivemos a ocasião, a oportunidade de pedir uma negociação suplementar. E nessa negociação suplementar tivemos a oportunidade de avançar coisas que não estão no acordo. Que depois do Ministério perceberam que não podiam assinar outro acordo, porque já tinham um diferente, mas que tomaram notas e que, em alguns casos, garantiram que iria fazer parte do decreto. Temos que saber se faz. E se não fizer, iremos pedir aqui, requerer à Assembleia a apreciação parlamentar e as alterações. E vou-vos dar exemplos. Por exemplo, do acordo diz que só têm direito a vagas ao 5º e 7º escalões os professores que lá chegarem exclusivamente no âmbito do mecanismo de recuperação. Ou seja, agora em dia 1 de setembro recuperam-se 599 dias. Todos aqueles que até, para ser prático, 24 de abril de 2026, que são 599 dias, conseguirem antecipar para o dia 1 de setembro a progressão, têm direito a vaga ao 5º ou 7º escalões. Mas, por exemplo, um professor que só muda daqui a 610 dias, ou seja, 599 dias, mas depois faltam-lhe 11 dias, e, portanto, chegar lá, passados esses 11 dias, como já não é no âmbito do mecanismo, fica sujeito às vagas. Isto parece uma lotaria, não é? E isto não é possível. Nós colocámos isto na negociação suplementar e o que nos foi dito é, pois, realmente, pois, temos que ver. Bem, nós vamos ver isso para que no decreto-lei tentarmos resolver o problema. Porque este problema que nós levantámos no texto do acordo não foi lá resolvido. Segundo, também diz mais, que aliás é mais redutor que o chamado acelerador. Porque diz assim, tem vaga para o 5º e 7º escalões, exclusivamente os professores que chegarem às vagas durante o período, enquanto durar o mecanismo de recuperação. Ora, o mecanismo de recuperação dura até o dia 1 de julho de 2027, mas há pessoas que chegam lá no dia 2 de julho, ou no dia 4 de agosto, mas ainda é por via do mecanismo. O que é que dizia o acelerador? O acelerador dizia que os professores que tivessem direito a vagas porque reuniam os requisitos do acelerador, teriam a vaga quando lá chegassem, nem que fosse em 2030, porque tinham os requisitos do mecanismo. Ora, aqui as pessoas têm os requisitos, estão a acelerar, mas por acaso não chegam lá no dia 1 de julho. Já não têm. E isto reduz aquele que é o mecanismo do acelerador. E eu, a propósito do mecanismo do acelerador, não posso deixar de lembrar o que diz o acelerador. Porque o acelerador, que é o Decreto-Lei 74, foi vetado pelo Presidente da República. E só quando o seu Primeiro-Ministro, António Costa, reuniu com o seu Presidente e acrescentou isto ao acelerador, a solução constante deste Decreto-Lei não prejudica que em diferentes conjunturas, designadamente em próximas legislaturas, que é o que estamos, possam ser adotadas outras soluções sem prejuízo, naturalmente, dos direitos ora adquiridos pelos educadores de infância e professores. Ou seja, e aqui o Sr. Presidente da República promulgou, ou seja,
foi precisamente quando o acelerador disse, não, o que está cá, mas se vierem outras soluções para a frente, o que está cá não pode ser revogado. E, portanto, o que está cá é que os professores que são abrangidos pelos regimes de recuperação terão direito a vagas, ainda que já seja depois de terminado o mecanismo. E o acelerador não prevê isso. Isto nós não concordamos. Mas, e esta aqui é de uma desigualdade tremenda, aliás, até tenho dúvidas de constitucionalidade sobre isso, que é assim. Os professores, e bem, os professores que ficaram retidos nos escalões, nas listas, 1 ano, 2 anos ou até 3 anos, vão recuperar esse ano, esses 2 anos e esses 3 anos. Correto. Mas há professores que não ficaram retidos nas listas, mas que tiveram que perder o tempo que já recuperaram. A anterior recuperação de 1018 dias deu-se em 3 módulos, 340, 339, 339. Há professores que não recuperaram nada e outros que só recuperaram 1 módulo e outros que só recuperaram 2. Porquê? Porque quando da recuperação, por exemplo, do primeiro módulo, eles ficaram à beira de mudar de escalão com vaga, por exemplo, ficaram com os requisitos para ir para o 5º, obrigatoriamente, não foram eles que optaram, obrigatoriamente o sistema usou os outros 2 módulos de tempo de serviço, 339 mais 339, para graduação na lista. Mesmo assim, alguns não mudaram. Porquê? Porque, como toda a gente usou os módulos que estava a recuperar, a posição relativa das pessoas ficou rigorosamente a mesma. Mas houve professores dos que eram contratados com muitos anos de serviço e que foram reposicionados na carreira, que foram obrigados a usar módulos de 365 dias para poderem subir na lista graduada. Perderam tempo de serviço para subir na lista. Agora, o que é que acontece? Quem não usou tempo de serviço nenhum e recuperou o tempo todo que já se tinha recuperado antes, agora recupera esse tempo que ficou à espera. E bem, quem, no entanto, usou tempo para não ficar à espera, agora pensa, olha, mais valia ter recuperado o tempo, ter lá ficado parado, que agora também recuperava. E porque agora não recupera. Isto vai dar ultrapassagens das pessoas, porque, normalmente, quem ficou à espera são os menos graduados. E, portanto, como os menos graduados foram os que ficaram parados à espera, esses agora, ao irem recuperar o tempo da espera, e bem, eu digo sempre, e bem, e os outros que perderam tempo para não ficarem à espera não recuperarão esse tempo, eles vão ser ultrapassados pelos menos graduados. Nós chamámos a atenção N vezes para isto, mas isto acho que nem na negociação suplementar ficou assegurado de que iria ser resolvido. Depois, outra coisa, sim, eu já não preciso depois de muito tempo. Outra coisa também que ficou, que nós discordámos no acordo, foi que o Ministério previa que todos os professores que antecipassem, sem estar a contar a sua progressão por via da recuperação, teriam que no prazo de 1 ano, de fazer avaliação de desempenho e de fazer toda a formação que se exigia para o seu escalão, que era de 50 horas ou 25 só no caso do 5º. E nós dissemos, os senhores estão a perceber o que é num ano, 62 mil professores, diz o Ministério, em avaliação, a fazerem 50 horas de formação. 50 horas de formação, até não fazem outra coisa. Não há mais componentes de estabelecimento das escolas, as pessoas vão estar em formação. E portanto, discordámos disso. Na negociação suplementar, o Ministério concordou com a nossa proposta. Estão a ver? Se não houvesse acordo, se calhar ia mais longe. Qual foi? Foi que os professores, tal como tinha acontecido antes na recuperação anterior, pudessem, pelo menos para esta primeira recuperação inesperada, usar a última avaliação, e, portanto, usar essa avaliação para efeitos de poderem progredir, usarem a formação que fizeram, que muitos têm e que não precisaram de utilizar, e que as horas de formação, para quem está, por exemplo, 1 ano num escalão, não sejam 50 horas, mas, uma vez que são 50 horas para 4 anos, sejam 12 horas e meia por ano. Ou seja, a pessoa só está 1 ano, são 12 horas e meia, se tiver 2 anos são 25 e por aí fora. Ou seja, isto não estava no acordo. Nós discordámos disto. Portanto, mais um motivo. Mas os professores jovens que não perderam tempo de serviço e estão no início de carreira e que vão progredir, eles não perderam tempo de serviço, mas nós defendemos que durante o período, não era acabar com as vagas, pelo menos agora não é isso que tínhamos em cima da mesa, é que durante o período em que vão estar dispensados de vagas todos os professores que perderam, nem que fosse um dia, um professor que perdeu 1 dia de congelamento, do congelamento, já está dispensado de vaga, que suspendessem as vagas neste período, porque senão o que é que vai acontecer?
toda a gente que perdeu tempo de serviço vai recuperá-lo. Quem não perdeu tempo de serviço nenhum vai perdê-lo, porque vai ficar nas listas vagas. Acho que isso era o básico, suspender neste período, não aceitaram. E depois lá está, os professores que perderam o tempo todo, mas não recuperam o tempo todo. Não são só os do 10º, são os do 10º, os do 9º, os do 8º, muitos do 7º. Porque a questão que aqui se coloca é que pode dizer-se assim, mas essas pessoas já estão no 10º. Estes vão ser os que vão ser mais lesados na aposentação. Incluindo, também o dissemos, os que se aposentaram entre 1 de janeiro de 18 até agora 31 de agosto. Porquê? Porque esses professores já se aposentaram, muitos deles em escalões que não são o topo, e a sua pensão de aposentação levou uma pancada. Nós até, inclusivamente, a proposta que fizemos foi que, ao Ministério da Educação, e dissemos, foi que os professores que não recuperam tudo, lhes pudesse ser aplicada um recálculo ou um cálculo da pensão, tendo em conta o tempo que não recuperaram tudo, nos exatos termos em que o PSD propôs quando era da oposição. Portanto, o PSD fez uma proposta nesse sentido e nós achamos que podia ser agora aproveitada e fizemos a proposta. Só mais duas coisinhas que são importantes. Por exemplo, outro aspecto que nós discordámos, depois fica tudo explicado, outro aspecto que nós discordámos no acordo. Um professor, reparem bem nisto, um professor que chegou ao 5º ou ao 7º escalão entre 1 de janeiro de 24, este ano, e 31 de agosto de 24, portanto, a recuperação começa em 1 de setembro, não é? 1 de janeiro e 31 de agosto, aos escalões de vagas, só muda em janeiro de 25, porque é isso que diz as vagas. A pessoa que chega aos escalões de vagas só muda em janeiro seguinte. E, portanto, perdia em janeiro e tinha que ir às vagas. Um professor que lá chegasse a partir de 1 de setembro, progredia dispensado de vaga a partir de 1 de outubro. Ou seja, um professor que chegou, por exemplo, ao 5º escalão, em janeiro de 24, só muda de facto, nos termos da lei, em janeiro de 25. Mas um professor que lá chegasse em setembro, com menos de 9 meses de tempo de serviço, mudava logo em outubro. E, portanto, passava a ter, o professor que tinha menos de 9 meses de tempo de serviço, passava a ter mais 4 meses. Como é que isto era possível? Isto é inconstitucional, não é? Bom, foi-nos dito também, mas não sabemos, ainda não conhecemos o decreto-lei, que, na verdade, isso não pode ser, isto é injusto, temos que ver, isto pode até haver aí problema, e o decreto-lei, o decreto vai ter que resolver, vamos ver como. Mas, então, como é que nós podíamos assinar um acordo que tinha estas coisas todas, não é? E a última coisinha, mesmo em relação aos professores contratados, é que os professores contratados com 15, com 18, com 20 anos de serviço, com 10, perderam tempo de serviço no congelamento. Se eles hoje têm índices salariais que correspondem aos escalões, evidentemente que, se quem está na carreira recupera, os que estão nos índices dos contratados, se perderam tempo de serviço, obviamente, também têm que recuperar, porque senão passa a haver uma discriminação, que aliás é proibida, não é? E, portanto, já viram a quantidade, para poder responder a quantidade de aspectos que levaram a que nós, congratulando-nos com o facto de haver uma recuperação para muitos professores, não assinámos um acordo que tem estes problemas todos e que nós esperamos que, se não forem resolvidos no decreto-lei, a Assembleia possa contribuir para a sua resolução no âmbito da apreciação parlamentar. Obrigada. Fico minutos e meio para responder a eventuais questões que surjam por parte dos grupos parlamentares. Muito bem. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Faça a favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar também os peticionários e agradecer-lhes também o facto de nos permitirem aqui discutir uma petição sobre a recuperação do tempo de serviço congelado e ainda não contabilizados para efeitos de carreira. Um primeiro apontamento para dizer que a intervenção que aqui foi feita agora não versa rigorosamente nada sobre aquilo que é a petição que estava em discussão, mas sim sobre uma necessidade clara de justificação que houve por parte da FENPROF para esclarecer o facto de não ter assinado um acordo que foi assinado por a maioria dos sindicatos com o Ministério. E por essa mesma razão, e como nós não desconhecemos quais foram os processos ou os procedimentos negociais, o que é que esteve em cima da mesa da parte do Governo e como é que decorreram estas negociações, nós não podemos, nem é nosso papel aqui,
estar a clarificar uma situação para a qual não participámos e para a qual também não é objeto de discussão nesta petição. Mas compreendemos, porque é verdade que a solução que o Governo apresentou agrada à maioria dos professores. Esta petição já é extemporânea em função daquilo que foram os resultados alcançados por parte da maioria dos sindicatos. Pode dizer-se que se quer chegar a entendimentos, a consensos e que estão dispostos a fazer acordos. Mas também não fizeram nenhum acordo com ninguém, não foram, certamente, a Lourdes Rodrigues, a Maria Lourdes Rodrigues, o Tiago Brandão Rodrigues ou o João Costa, que fizeram com que o tempo congelado para os professores fosse recuperado. Pelo contrário, Maria Lourdes Rodrigues congelou, os outros mantiveram e quem o descongelou foi este Governo, este Ministério e também, naturalmente, com o apoio do PSD e do... Foi, integralmente foi. Vocês fizeram uma partezinha. A verdade é que nós não nos podemos esquecer que o anterior Primeiro-Ministro punha em causa o descongelamento da carreira dos professores da seguinte forma: ou há duplicação do IP3 ou há descongelamento da carreira. Isto é verdade, isto foi dito, e a verdade é que nem temos a duplicação do IP3, que não existe nem 1 metro de IP3 duplicado, nem se descongelou um dia da carreira por iniciativa do Partido Socialista ou do Governo anterior, nos termos integrais. E é disto que estamos a falar, não estamos a falar de rigorosamente mais nada. Era tão impossível que, na verdade, se conseguiu. E agora queremos ir um pouco mais além. A verdade também é que pacificou-se, como disse, o setor. Há o fim de uma discriminação que era uma injustiça, que tem quase 20 anos e feita exclusivamente por iniciativa de governos do Partido Socialista, que depois tiveram que permanecer, fruto também de terem chamado a Troika, que não permitiu também corrigir algumas injustiças, pelo contrário, fizeram com que não fosse permitido a contratação e a admissão de novos profissionais em todas as áreas, nomeadamente na educação. Responsabilidade exclusiva de tudo o que aconteceu entre 2011 e 2015 foi de quem assinou o contrato com a Troika e, por muito que vocês queiram, a assinatura está lá, nós sabemos quais foram os rostos que apareceram a assinar este acordo. Hoje temos consciência de uma coisa e o importante era devolvermos a paz à escola e, sobretudo, motivar novamente os professores. E este descongelamento da carreira vai permitir com que os professores se sintam novamente motivados para a docência. E aqui dizer, porque é muito importante nós percebermos que eu percebi que houve aqui uma deriva também acerca da estratégia de emergência para a educação, nomeadamente para o problema que existe hoje, que não é um problema de falta de professores, é um problema de alunos sem aulas. É este que nós devemos resolver. O problema que existe é ter todos a consciência social. Eu sei que as coisas... Esse é o problema. O problema não é falta de professores, é alunos sem aulas. E esta consciência tem que ser de todos, tem que ser social e, neste momento, as iniciativas que foram propostas por parte do Governo não se esgotam só naquilo que aqui foi dito, ou horas extraordinárias, ou prolongar os professores na escola. Há muito mais. No início do ano letivo, nós certamente vamos ser confrontados com uma proposta muito mais robusta, muito mais objetiva e certamente que não haverá, como houve no ano passado, mais de 300 mil alunos sem aulas durante todo o ano letivo. É para isso que nós vamos trabalhar e que certamente só o conseguiremos com professores motivados, empenhados e comprometidos. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, pelo Grupo Parlamentar do PS. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente as senhoras e senhores deputados e também cumprimentar a FENPROF e os seus dirigentes e representantes aqui e também felicitar, como é evidente, pela petição aqui apresentada. É claro que a preocupação dos professores e das entidades que os representam, tal como aqui foi, é muito claro que a FENPROF não se esgotam nas questões da carreira e da sua remuneração, e o bom exemplo que materializa isso é precisamente o conjunto de petições que estamos aqui hoje a discutir e com a sua diversidade, e, portanto, os problemas vão... e as preocupações muito para além disso, mas naturalmente que as carreiras e a sua remuneração associada têm uma importância primordial, seja pelo reconhecimento do trabalho realizado, seja também pela estabilidade da própria vida dos professores, dos docentes, como aqui também já foi referido em algumas das intervenções, e, não menos também importante, a previsibilidade do seu futuro. E falou-se aqui, podemos estar aqui a discutir muito tempo, mas o tempo é curto, sobre a responsabilidade de quem
em cada momento, mas o congelamento das carreiras, isso acho que é reconhecido por todos, como é evidente, teria sempre aqui um efeito negativo para os trabalhadores, mas o congelamento por tanto tempo, até 2016, tornou a situação ainda mais insustentável. E, portanto, o deputado Pedro Alves falou aqui, ou misturou o descongelamento com a recuperação do tempo, e, portanto, são duas questões aqui diferentes, não retiro a importância às duas, mas não vale a pena misturarmos os conceitos. Dito isto, entre 2016 e 2024, procurou-se, de facto, o Partido Socialista e os três governos, um tratamento equitativo, diria assim, das diferentes carreiras face aos recursos disponíveis. E, portanto, não vou, nem é o local para isso. O local poderia ser, mas o tempo não permite, e todos conhecemos, não vou ser exaustivo a destacar algumas medidas, colocarei só aqui alguns pontos, porque também me auxiliam no enquadramento para as questões que pretendemos colocar. Seja ao nível do descongelamento das carreiras, e aqui volto ao que foi dito, com a recuperação parcial, não integral, mas parcial do tempo de serviço, o que permitiu, nomeadamente, uma forte evolução de professores nos últimos escalões, e terá importância para o que direi a seguir, a redução da norma travão para a adequação dos professores de 5 para 3 anos, que já foi aqui também referida, o acelerador na carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário, e, chegados às eleições a 10 de março de 2024, portanto, as últimas eleições legislativas, o Partido Socialista foi claro no seu programa, mas também nas várias declarações públicas e nos vários fóruns, relativamente à necessidade de iniciar negociações com os representantes dos professores, com vista precisamente à recuperação do tempo de serviço de forma faseada. E, portanto, é claro que o PS acompanha, e como é público, a necessidade de recuperar o tempo de serviço congelado e, portanto, registámos também aqui a oposição, que aqui foi referida da parte da FENPROF, relativamente a algumas das questões do acordo que foi apresentado pelo atual Governo. E, dito isto, depois destas pequenas notas, gostaria de colocar 3 questões. A primeira, nos últimos anos, face às medidas que foram tomadas, e retomando o que disse há pouco, foi possível mais professores atingir os últimos escalões, em particular o último escalão, e questiono se sabem quantas pessoas ficam de fora da recuperação de tempo por estarem neste último escalão. Em segundo lugar, por que motivo, e pelo menos parcialmente já o respondeu, mas questionar porque a FENPROF votou pela manutenção dos efeitos do acelerador de carreiras que o Governo do Partido Socialista criou e se reconhecem agora os efeitos positivos dessa legislação. E, por último, se sendo a FENPROF uma organização que representa todas as carreiras docentes, se consideram que há equidade entre as carreiras do ensino básico e secundário e as do ensino superior na recuperação do tempo e, sobretudo, no acesso ao topo da carreira. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado José Carvalho. Faça o favor. Bom, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor Mário Nogueira e demais equipa da FENPROF e peticionários, as minhas primeiras palavras são, neste caso em nome do Grupo Parlamentar do Chega, para os milhares de subscritores desta petição que defende a recuperação do tempo de serviço congelado, e são palavras naturalmente de agradecimento por lutarem por um direito que assista a todos aqueles que trabalham, e o Chega, como se sabe, defende todos aqueles que trabalham. De facto, durante anos, esta foi a principal reivindicação da classe docente, motivando inúmeros protestos e greves. Aliás, desde o tempo da Troika, com Portugal prestes a entrar numa bancarrota, a terceira, como sabemos também, em tempo de democracia, que milhares de professores viram o seu tempo de trabalho não contabilizado para efeitos de progressão na carreira, traduzindo-se num verdadeiro atentado contra o seu trabalho e num prejuízo remuneratório face aos anos que trabalharam e descontaram. Mas revestiu-se de um escândalo face a outras profissões e carreiras da função pública. E se alguns terão convidado, eventualmente, os professores a emigrar, a chatice do diabo é que outros, ao longo dos últimos 8 anos, não os convenceram a regressar, muito menos a ficar nas salas de aula. Regressando à petição, o Chega defendeu, e por diversas vezes nesta Casa, na anterior legislatura, a recuperação integral deste tempo de serviço, bem como o fim do injusto sistema de cotas no acesso aos 5º e 7º escalões. Estas injustiças na carreira docente são um dos maiores entraves para a revitalização geracional da profissão. Perante estas condições, qual é o jovem que quererá entrar numa carreira que estagnou em termos remuneratórios?
quem é que quer ser professor, sabendo que poderá ser colocado a centenas de quilómetros de casa, sujeito a precariedade e sem perspectivas de futuro? Senhores deputados, como os peticionários aqui reconhecem, o número de aposentações é 3 vezes superior ao número de alunos que entram nos cursos de formação de professores e, no caso de algumas áreas disciplinares, a desproporção ainda é maior. Posto isto, perguntamos se os peticionários acompanham o Chega ao apontar que é imperativo aumentar o número de vagas nas licenciaturas e mestrados profissionalizantes nas áreas do ensino. De seguida, importa salientar que, como é público, e já aqui foi também falado à sociedade sobre isso, na série de rondas negociais, o Sr. Ministro da Educação alcançou um acordo com sindicatos e federações representativas do setor para que os 6 anos, 6 meses e 23 dias que eram devidos aos professores fossem paulatinamente recuperados. Como é público também, a FENPROF, e o Sr. Professor Mário Nogueira também já o aqui indicou, ficou de fora desse acordo. No manifesto que publicaram, justificando as razões pelas quais não assinaram um acordo, pode ler-se que o texto apresentado pelo Ministério exclui, neste caso, mais de 13 mil docentes que estão no 10º escalão e impede mais de outros, aparentemente 12 mil, que estão nos 8º e 9º escalões de o recuperarem integralmente. E que o professor também já aqui, o professor Mário Nogueira também já aqui o explanou ao longo da intervenção inicial. Por tudo isto, perguntamos se consideram que ainda haverá um caminho a percorrer no sentido de se obter, eventualmente, uma plena recuperação para todos os professores, em acordo naturalmente com o Governo e com o Ministro da pasta, ou se a FENPROF estará, como quase sempre esteve, contra qualquer acordo. E termino, se me permitem, do mesmo modo que iniciei, agradecendo, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, a petição e a vossa disponibilidade para debatermos e conversarmos sobre estes assuntos que para nós são também prioritários, que são a causa do ensino e que o Chega defende uma clara construção de uma escola de qualidade. E relativamente a este assunto, se me permitem, o Chega não recebe lições de defesa da escola pública e de uma escola pública de qualidade. O programa com que o Chega se apresentou às eleições de 10 de março mostra-o, os mais de 1.200.000 votos comprovam-no e os 50 deputados eleitos revelam-no. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua, quer usar a palavra? Faça favor. Muito obrigada. Sr. Presidente, eu não vou refazer a história da recuperação de tempo de serviço, nem sequer, quer dizer, chegar a uma altura destas do campeonato e ter que explicar a diferença entre descongelamento e recuperação de tempo de serviço a um professor, enfim, quanto mais a um deputado. Não, os professores sabem bem a diferença. O que eu queria perguntar é o seguinte, tendo em conta aquilo que foi o acordo assinado por este Governo para a recuperação do tempo de serviço e com consciência que isso resulta de uma luta de muitos anos dos professores, mas que há aspectos que esse acordo não resolve e que por causa disso a FENPROF pediu negociações suplementares. O que eu queria pedir é que pudessem esclarecer um bocadinho mais detalhadamente o que é que, quais são as matérias prioritárias dessa negociação suplementar e como é que elas estão a ser recebidas pelo Governo. Obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Paula Santos, pelo Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a esta petição e à questão que aqui se coloca da recuperação de todo o tempo de serviço para todos os professores e educadores. Esta é a questão central. É verdade que, da parte do anterior governo do Partido Socialista, havia condições para o fazer, não foi feito porque não quiseram, não foi por falta de propostas de intervenção. Aliás, nós, parte do PCP, várias vezes trouxemos essas questões à Assembleia da República com propostas concretas, porque de facto é da mais elementar justiça essa recuperação do tempo de serviço. Da parte do PSD e do CDS, a verdade é que, até há pouco curioso, os alunos não têm aulas, pois é um facto, milhares de alunos não têm aulas e não têm aulas porque não têm professores para lhes dar as aulas, este é que é o problema. E quanto à questão
E quanto à questão da falta de professores para que todos os alunos tenham as aulas, aí da parte do PSD e do CDS, de facto, não se vê medidas para, efetivamente, resolver este problema de forma estrutural. De forma estrutural, o número de aposentação, ou o número de professores que estão em condições de se aposentar em 2024 é muito superior ao número de estudantes que ingressam nos cursos de formação para professores. E na proposta do Governo, isto não se vê, esta resolução. Como a contabilização do tempo de serviço não está para todos. Há professores que continuam a ficar de fora e que não há disponibilidade por parte do Governo para resolver. Aliás, permitam-me que faça esta referência. Se houve até consideração relativamente à contabilização do tempo de serviço por este Governo, isso deveu-se à luta dos professores. Foram obrigados a fazê-lo, esta é que é a questão de fundo, porque se não tivesse sido, de facto, esta força, a unidade que queremos aqui saudar por parte dos professores, isto não teria sido possível e, portanto, é a luta, a intervenção, este é o aspecto determinante que queremos aqui salientar relativamente a este processo. E, de facto, as várias afirmações que ouvimos aqui por parte do PSD só pode ser, de facto, má consciência por aquilo que disse quando foi governo entre 2011 e 2015, em que milhares de professores, recordamos deste tempo, milhares de professores no desemprego, em que convidaram para emigrar, esta de facto é a situação. Sr. Presidente, eu gostaria ainda de referir o seguinte, de facto aquilo que olhamos para este acordo, que estas decisões por parte do Governo de facto não resolvem todos os problemas, há professores que continuam a ficar de fora e na nossa opinião, de facto, a todos deve ser contabilizado o tempo de serviço, incluindo aqueles, aliás, foi aqui colocado até por parte da FENPROF, nós também já interviemos sobre essa matéria, incluindo aqueles que se aposentaram sem todo o seu tempo de serviço ter sido contabilizado. Não pode haver um apagão deste trabalho e isso tem que ser tido em consideração. Se me permitem, eu gostaria de fazer uma última consideração. Nós defendemos uma escola pública, defendemos uma escola de abril, defendemos uma escola, não os tempos da outra senhora, como alguns partidos defendem, uma escola de facto inclusiva. Essa foi uma questão que já aqui foi colocada hoje, de ser uma escola inclusiva, uma escola em que haja uma perspectiva de desenvolvimento integral dos estudantes, porque é isto que permite de facto a sua emancipação do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo. É este o compromisso que temos e para isso não temos dúvidas nenhumas, para esta escola, que é uma escola pública, que é de facto com investimento, com valorização dos seus profissionais, que tem condições para dar a resposta que é necessária aos estudantes. Isto exige naturalmente esse investimento, mas exige também a valorização dos seus trabalhadores e a FENPROF permitirá certamente que faça esta referência, para além da valorização dos professores e dos educadores, a valorização de todos os trabalhadores na área da educação. Esses são aspectos que são absolutamente centrais e há de facto um longo caminho a fazer, tendo em conta aquilo que a nossa Constituição coloca em termos da educação, de garantia da sua gratuitidade, da igualdade e, de facto, este é um caminho, é um compromisso que o PCP assume. Obrigada, Sra. Deputada. Eu dou então a palavra à delegação da FENPROF para, em 3 minutos, já com alguma tolerância, procurarem responder àquilo que foram as questões dos senhores deputados. Faça favor, Dr. Muito obrigado. Eu penso até que boa parte das perguntas já foram respondidas, mas nós vamos deixar, como disse, 2 dossiês, um sobre as questões das petições e outro sobre outras questões que poderão ajudar os grupos parlamentares a também abordarem mais alguns problemas na educação, que já não são só estes 4, e vai ficar este documento, recuperação de tempo de serviço, perguntas e respostas possíveis porque enquanto não houver o decreto-lei, há algumas que não se podem dizer, não é? Claro, por isso é que nós, como somos honestos, escrevemos possíveis e cá dentro tem assinalado o que é que se avançou na negociação suplementar e, portanto, o que é que estamos à espera para saber que não faz parte do acordo, mas que na negociação suplementar, ou pelo menos ali, algum compromisso. Eu comecei por esclarecer que a situação hoje era diferente do momento, aliás, comecei por esclarecer, não é? Era diferente da que existia quando veio a petição, mas também fui dizendo que, como nem todos os professores vão recuperar todo o tempo de serviço, mantém-se a necessidade de dar um tratamento igual para todos, porque não há professores de primeira e professores de segunda. Também gostava de esclarecer aqui, eu por acaso sou deputado Pedro Alves, eu como já o conheço da outra legislatura, já não me impressiona que me esteja sempre a interromper, mas pode continuar, esteja à vontade. Depois, dizer também que
O facto da maioria dos sindicatos assinar e nós não assinarmos, é assim, nós não funcionamos em modo rebanho, nós funcionamos de acordo com aquilo que são os interesses e os direitos daqueles que representamos, que são os professores. E, portanto, nem que todos, foram 12 organizações, eu gostava que isto ficasse claro, nem que 11 organizações assinassem. Se a FENPROF não assinasse, a maioria dos professores ficava de fora porque não assinava, porque é a FENPROF que os representa. E eu aqui lanço este apelo que nós lançamos sempre. Tenham a coragem, senhores deputados, já que os governos não têm, de fazer o que se faz na Europa, que se considera democrática, na França, na Espanha, na Itália, que é a medição da representatividade. E que a negociação se faça em função disso. Que se tirem as dúvidas. Que se tirem... Só houve uma vez... alguém que fez isso, e vejam bem quem, a doutora Luz Rodrigues. E o que é que deu? Que dos professores sindicalizados, a FENPROF representava 70%. Só isso. É a última vez que ficámos com esses números. Foi em 2006. Mas que se atualize. Estamos aqui à vontade, peito aberto e até com vontade que isso aconteça, para que não haja dúvidas, que não é por assinarem 11 ou 10 ou 7 ou 8 que a maioria das pessoas está ali representada. Para concluir, os 13.400 professores do 10º escalão e os 12.000 do 8º e 9º foram os números que o Ministério nos deu, na própria reunião. Portanto, os tais 25.000 que eu na altura falei. Os cerca de 15.000 que se aposentaram entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de agosto de 2024 é o que está na contabilidade anual das aposentações. Portanto, isso está lá. Pronto, dizer que o grande problema aqui das pessoas todas que se aposentaram é que nós começámos a fazer isto 6 anos depois da Madeira dos Açores, onde já terminou. E, portanto, o grande problema que aqui houve foi que, quando nós vamos começar a recuperar, eles já acabaram. E, portanto, a malta toda que chegou ao topo ou que se aposentou ficou toda de fora. E isto tem implicações relevantes na sua pensão de aposentação. E aqui, e concluo e assim termino, é dizer também ainda, o aumentar o número de cursos não resolve o problema. O que resolve o problema é aumentar o número de candidatos aos cursos, porque as instituições tiveram que fechar muitos cursos por não terem candidatos. Porto Alegre, Castelo Branco, aquilo tudo. O historial é simples. No tempo do José Sócrates foi congeladas as carreiras. No tempo do Passos Coelho foi mantido o congelamento. O António Costa descongelou as carreiras. O próprio governo de António Costa não quis recuperar tudo. O PSD comprometeu-se em 2019 à recuperação e quando, no dia 3 de maio de 2019, o seu primeiro-ministro António Costa disse que se houvesse recuperação se demitia, o PSD fez marcha atrás. As eleições de março, graças não a qualquer acordo que não existia, mas à forte luta dos professores, os partidos todos comprometeram-se a recuperar. E aqui verdade se faça e justiça se faça, porque devemos fazer. O próprio atual secretário-geral do Partido Socialista ainda não era secretário-geral e o Partido Socialista recusava a recuperação de tempo de serviço e ele assumidamente era favorável. E, portanto, esta é que é a realidade e não é outra. Este governo fez a negociação, isso nós também reconhecemos. É verdade, fê-la. Agora, o que também é verdade é que há aqui aspectos que deveriam ter sido tidos em conta para muitos professores que são tratados de forma desigual. Agora, isto não tira ao mérito do atual governo ter sido aquele que, efetivamente, avançou com esta recuperação e que nos leva a dizer que nós congratulamo-nos com isso. Mas nós dizemos isso em todos os papéis que escrevemos. Mas depois dizemos, agora, não se pode tratar uns assim e outros de maneira diferente. E nós, a única coisa que queremos não é anular isto. Não é por isso que nós assinamos acordo. A única coisa que queremos é corrigir o que ainda for possível de corrigir. E até admitimos, que já dissemos ao Sr. Ministro da Educação, que as questões da aposentação poderão não passar ali, porque não é no Ministério da Educação. Mas há outros aspectos que podem e que nós esperamos que a negociação suplementar tenha ajudado a resolver. Negociação suplementar possível. Porquê? Porque nós não assinámos acordo. Quem o assinou, por exemplo, já não teve essa oportunidade. E isso foi mau. Muito obrigada, Sr. Dr. Mário Nogueira. Agradecemos à delegação da FENPROF aqui presente pelos esclarecimentos que nos trouxeram, pelos contributos que nos deixaram e que, naturalmente, os grupos parlamentares usarão, quer no âmbito da sua capacidade e iniciativa legislativa, quer no âmbito da fiscalização da ação do Governo, poderão utilizar, naturalmente, como bem entenderem. Muito obrigada pelos contributos. Cabe
cabe-nos a todos contribuir para a valorização da profissão docente, fundamental para a nossa sociedade e que certamente um desígnio que nos une a todos. Muito obrigada, bem-ajam e até uma próxima oportunidade.